Tá certo. Bom dia, galerinha. Ai, batendo no tripé. Vamos estar resolvendo aqui um exercício que ele é muito parecido com aquele último que a gente resolveu, mas dessa vez eu vou tentar ir mais direto ao ponto. O que ele está dizendo aqui, ó, é: as letras do código Morse são formadas por uma sequência de traços e pontos, sendo permitidas repetições. Observe alguns exemplos utilizando utilizando quantidades distintas de símbolos. Daí tem ali um exemplo de código Morse com 3 símbolos, com 4 símbolos, com 5 símbolos. Nessas condições, determine quantas letras. Eu acho esquisito ele falar de letras, porque fica meio vago, assim, porque letras a gente pensa só nas 26 do nosso alfabeto, né? Mas eu vou tentar mudar. Tipo assim, pense. Ó, vamos tentar determinar quantos. Não vão ser códigos, né? Mas quantas representações poderiam ser representadas, porque é complicado também, né? Ah, eu nem devia estar perdendo tanto tempo com isso, rapaziada. Vamos com letra mesmo. Nessas condições, determine quantas letras poderiam ser representadas, mas pense em letras como, na verdade, diferentes símbolos que a gente pode formar, sabe? Utilizando-se no máximo 8 símbolos. Esse negócio de no máximo vai estar substituindo o até daquele nosso outro exercício. É como se ele estivesse nos perguntando assim, ó, quantas letras poderiam ser formadas utilizando-se até 8 símbolos na nossa sequência de traços e pontos, que representam um código Morse. Tá bom? Então, como é que seria isso aqui? Olha, vamos chamar de Lzão. Deixa bem aqui. Quem que vai ser Lzão? Vai ser quem a gente está querendo enumerar. Então, o conjunto de letras. O conjunto de letras que podem ser representadas com até 8 símbolos. Tranquilo? E vamos chamar de Szão o conjunto dos símbolos. Então aqui, ó, deixa só eu desenhar o conjunto dos símbolos, porque eu acho que fica bacana de auxiliar assim no entendimento, né? A gente vai ter aqui, ó, o nosso conjunto Szão, que é o conjunto dos símbolos, que vai ser o conjunto de pontos, que vai ser o conjunto que tem como elementos o ponto e o traço. Tá bom? Esses são os elementos do conjunto Szão, que é o conjunto dos símbolos. Ponto e traço. Tem 2 elementos. O que ele está se perguntando é basicamente assim, ó. Para saber o tamanho do conjunto de letras que podem ser representadas com até 8 símbolos, a gente precisa saber quantas letras, digamos assim, podem ser representadas com um símbolo. Quantas letras podem ser representadas com 2 símbolos? Quantas letras podem ser representadas com 3 símbolos? No final das contas, o que a gente teria é uma bijeção. Lembra que a gente resolveu no exercício anterior? Uma bijeção entre Lzão e um uniório, mas que inicialmente eu vou escrever simplesmente como uma união. Qual que é essa união? É a união entre as sequências de um elemento que podem ser formadas a partir do conjunto Szão dos símbolos, união com o conjunto das sequências de 2 elementos que podem ser formados a partir do conjunto Szão, união com as sequências de 3 elementos que podem ser formados a partir do conjunto Szão, união até união com o conjunto das sequências de 8 elementos que podem ser formadas a partir do conjunto Szão. Deu para entender? O que são sequências de 8 elementos? Só para quem não lembra aí, que podem ser formadas a partir do conjunto Szão. É como se fosse ponto, 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 barra, ponto, 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 barra, ponto, 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 barra, barra. Deu para entender? São as sequências que a gente pode formar. Só que ele não quer saber apenas as sequências de 8 símbolos. Ele quer saber a sequência de, no máximo,
as sequências de no máximo 8 símbolos. Então contam também as sequências de 7 símbolos, de 6, 5, 4, 3, 2 e 1 símbolos. Deu para entender mais ou menos qual é, que é a ideia por trás disso tudo? Daí agora para resolver fica muito fácil, né? Isso aqui é um uniório, eu vou reescrever aqui como um uniório. Então existe uma abjeção entre Lzão e o uniório, que vai de igual a 1 até 8, do conjunto Szão elevado a I. O tamanho de Lzão, então, será o tamanho desse uniório. Que, como é um uniório entre conjuntos 2 a 2 disjuntos entre si, vai ser a mesma coisa que o somatório do tamanho de cada conjunto, que no caso é o tamanho de Szão elevado a I, que é a mesma coisa que o tamanho de Szão elevado a I, com o I elevado para fora da cardinalidade, né? E isso aqui tem uma fórmula para a gente resolver, vocês já sabem, né? Então, quem que é o tamanho de Lzão? Quem que é o tamanho do conjunto de letras que podem ser representados com até 8 símbolos? Vai ser o tamanho do conjunto que a gente está trabalhando, que é Szão, elevado a n mais 1, elevado a 9, menos o tamanho do próprio conjunto Szão, sobre o tamanho do conjunto Szão menos 1. Quem que é o tamanho de Szão? É 2, né? Porque tem 2 elementos em Szão. Então, vai ser 2 elevado a 9 menos 2 sobre 2 menos 1. Vai ser simplesmente 2 elevado a 9 menos 2. Esse é o tamanho de Lzão. Essa é a quantidade de letras que podem ser formadas com até 8 símbolos de Szão. Tá bom, gente? Então é basicamente esse exercício, não é nada muito difícil. Muito obrigado pela atenção.